Olá, meu amigo, como vai? Nós temos o prazer e a alegria de iniciar o nosso curso e eu sou o professor Júnior de Oliveira e a gente vai trabalhar aqui o conteúdo chamado Direito Administrativo. Eu diria o conteúdo mais apaixonante da história dos concursos, tá? É a matéria, a disciplina que eu leciono aí nos diversos concursos, cursos preparatórios aqui em Brasília, e é a minha paixão. Minha paixão porque todo dia eu trabalho com direito administrativo, todo dia eu leio sobre direito administrativo, todo dia eu convivo com essa disciplina e espero que você tenha bom proveito desse nosso curso, tá? Antes da gente iniciar, eu sempre tenho o hábito, principalmente no online, da gente ter um bate-papo antes, pra gente estabelecer aqui algumas premissas, algumas informações que são imprescindíveis de serem ajustadas. A primeira informação importante que eu queria que você soubesse é que o direito administrativo ele não é difícil, mas é uma disciplina que exige do candidato, acho que é uma das poucas disciplinas que exigem do candidato, uma convivência quase que diária. Se você puder, aí no seu calendário de estudos, acrescentar direito administrativo em todos os dias, de segunda a sexta, até a data da sua prova, isso seria de grande valia, tá? E por quê? Porque o direito administrativo, ele é muito abstrato no começo, mas ele tá ligado à vida prática de todo mundo, tá? Não tem como você não ter presente no seu dia a dia o direito administrativo. Se você tem uma convivência, e eu imagino que você tenha, numa comunidade civilizada dentro do Brasil, se você não mora lá no meio do mato, né, com os índios, ou se você não mora num lugar tão afastado da civilização, certamente você vai ver o direito administrativo influenciando a sua vida. E até os índios, eu diria, têm o direito administrativo influenciando a sua vida, porque trata-se ali da intervenção estatal, né, na propriedade ali indígena, por exemplo, através de tombamento, de preservação ambiental, enfim, né, ponto de contato aí com o direito ambiental. Então, o que eu quero que você entenda? Que o direito administrativo, ele aparentemente, né, e no início, ele é bem abstrato, né, ele tem muitas teorias, mas que ele está no dia a dia prático do cidadão. E mais, se você coloca no dia a dia do concurseiro, você vai absorver o direito administrativo com mais facilidade. Eu vejo alunos começando a ter resultado em concurso público depois de 2 anos de estudo. Eu acho isso um absurdo, não é muito tempo para você começar a dar resultado em concurso. O ideal, sempre digo, é você começar a dar resultado em concurso público em 6 meses. É um tempo que eu diria razoável para você começar a dar resultado em concurso. Se você está fazendo alguma coisa, se você está fazendo a coisa certa, em 6 meses com certeza vai conseguir resultados práticos. E a coisa certa em direito administrativo é estudar todo dia. Professor, eu preciso estudar quantas horas por dia o direito administrativo todo dia? Olha, depende muito da sua agenda, tá? Se você tem muito tempo para estudar, se você está bem focado e você está com exclusividade estudando para concurso, 2 horinhas por dia é suficiente. Agora, se você tem um tempo mais reduzido porque você trabalha, porque você tem outras atividades, então qualquer meia hora já é válida, tá? Qualquer meia hora já é válida. Por quê? Porque é assim que você vai consolidando o conteúdo do direito administrativo. Legal? Bom, uma segunda coisa é questão de bibliografia. Bom, eu tenho o hábito de dizer que bibliografia é uma questão muito peculiar. Por quê? Porque cada um tem um modo de enxergar a vida, tá? E como cada um tem um modo de enxergar a vida, até você tem um modo de enxergar a leitura. Eu recomendo que você adquira, se você tiver a intenção de adquirir um livro, que você adquira um livro que seja confortável à sua leitura e ao seu entendimento. Nós temos hoje bons livros no mercado, tá? Que são voltados, focados para o direito administrativo. Existem livros de uma leitura mais tranquila, existem livros, obras com uma leitura mais aprofundada. É claro que se você já está acostumado a estudar direito administrativo, você já estudou na sua vida, você quer aprofundar o direito administrativo, eu recomendaria que você comprasse um livro de um doutrinador. Não tão focado em concurso público. Então, buscar lá o livro do professor Eli Lopes Meirelles, da professora Maria Silva Zanella de Pietro, do professor Celso Antônio Bandeira de Mello, do professor Marçal Justin Filho, enfim, existem uma série de literaturas que você pode buscar. Professora Marinella, tá? Que apesar de ser, Fernanda Marinella, que apesar de ser mais focada em concurso, é um livro com uma leitura um pouco mais puxada.
Então eu recomendaria que você adquirisse esses livros, essas obras, se você já está avançado, se você quer um curso aí mais aprofundado. Agora, se você quer um curso também com certa profundidade, mas com uma tranquilidade com uma tranquilidade maior para você poder ler e compreender, né, que está mais aí na linguagem do dia a dia, eu recomendaria 3 obras, tá? 3 obras para você adquirir. Primeira obra, para mim, é a mais fantástica, porque ela trabalha as duas coisas, a profundidade de uma boa obra de direito administrativo e também a questão relativa à leitura, né, de ser de fácil leitura, é o livro do meu amigo professor Eliesley Silva, tá? Professor Eliesley Silva do Nascimento. Eliesley se escreve do jeito que se fala, só colocar Y no lugar de I. Então, Eli com Y, Esley com Y, Silva do Nascimento. É uma das obras mais fantásticas que eu já vi sendo produzida por uma pessoa viva, né? Que eu tenho prazer, inclusive, de conviver com o professor Eliezer. Então, para mim, é a melhor obra, curso de Direito Administrativo da editora Ímpetus, tá? Então, você pode colocar em qualquer site na internet, ou se você quiser adquirir, você pode entrar direto no site do professor Eliezer Silva, bota aí no Google, você vai entrar no site dele, pode fazer o pedido. Nós temos o livro também, um livro clichê em concurso, tá? Mas que é muito bom, escrito pelos professores Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo, né? Aqui de Brasília, inclusive, que é uma das obras mais vendidas no universo de concursos públicos, né? Super recomendo o livro Direito Administrativo Descomplicado, tá? Então, se você quiser adquirir essa obra também é uma boa. Uma terceira literatura que eu indicaria, para a gente ficar nessas 3, seria o livro do professor Alexandre Maza, tá? Alexandre Maza, Maza é com 2 Es, tá? Então você entra aí na internet e procura uma dessas 3 obras. Eu recomendo sempre que o candidato vá a uma livraria, como a Saraiva, Cultura, qualquer livraria que você se sinta confortável, peça um café e gaste ali 2 horinhas lendo, né, meia hora cada livro que você escolher lá, até com auxílio de um vendedor, para você poder sentir como é que os autores escrevem e escolher, se for o caso, aquele livro que seja do maior conforto para você, tá? É sempre recomendado que se faça isso. Quanto ao mais, livro bom é livro lido, tá? Eu sempre gosto de usar essa frase. Livro bom é aquele livro que você lê, que você pega, abre, lê, risca, anota, toma resumo, né? Eu gosto muito do livro do professor Eliezer Silva, porque você lê uma vez, lê 2 vezes, próxima vez você não precisa ler de novo, você já vai direto nos resumos, porque ele tem lá mais de 200 mapas mentais, tá? Para você memorizar. Então é um livro muito bom, recomendo, tá? Mas livro bom é livro lido, é aquele que você vai ler. Se você comprar livro para apoiar a porta, não resolve, não vai fazer você passar em Direito Administrativo. Beleza? Então, primeira questão que eu quero deixar claro com você é estudar Direito Administrativo todo dia, nem que seja meia horinha. Segundo, uma boa literatura para você aprofundar o teu estudo. Lógico que nós vamos tratar de temas aqui que vão exigir do candidato uma compreensão, mas nada substitui um bom livro, tá? Tudo que eu falar aqui para você, você vai conseguir pegar bastante do direito administrativo, espero que você compreenda. Mas a literatura, ela também te ajuda a compreender, principalmente você lendo antes e depois da aula do professor, né? Você lê o tema, já tem uma prévia ali do que vai ser tratado, depois você vem e faz a releitura depois de assistir o vídeo, tá? E eu sempre vou tentar trazer para você o que a gente vai tratar no próximo vídeo, para você já antecipar a sua leitura. Tudo bem? Tranquilo? Vistas essas informações, sempre aquele detalhe que eu gosto de tratar no online, que é o quê? Amigão, nós estamos num curso online, mas nós não estamos num curso à distância. Como não, professor? Lógico que isso aqui é um ensino à distância. Não é. É um ensino pela internet. A distância é quando eu não consigo te ver, não consigo te enxergar, não consigo ter contato com você. Aqui eu consigo ter contato com você. E onde é que eu consigo ter contato com você? Eu, pessoalmente, vou ter contato com você através de 2 instrumentos. Olha lá, ó. E-mail, Prof. Júnior, sem esse acento aqui, tá? Esse acento aqui não era para estar aqui, ele botou automático, né? Esses programas, eles colocam automático, sai aqui, beleza, vamos lá, pronto. Então não tem esse... Bom, enfim, não tem esse acento. prof.junior.de oliveira@gmail.com, bem fácil, tá? Facebook, facebook.com/profjuniordeoliveira, sem o ponto. Você me acessa
essas ferramentas, você pode mandar toda a sua dúvida, não é? A gente faz os esclarecimentos que são necessários. Eu acho até interessante a internet, porque às vezes na aula presencial o aluno não tem tempo, às vezes tem até vergonha de mandar uma pergunta, né, na aula, fica com medo de ser recriminado pelos outros colegas, né? Então o online a gente consegue fazer isso. Você pode mandar lá uma mensagem inbox, você pode mandar seu e-mail, além de por e-mail, né? Além de poder acessar ali por meio do Facebook ou do Instagram do Bora Passar Concursos, tá? Então, onde você mandar, a gente vai esclarecer com a maior brevidade possível as dúvidas que você eventualmente tenha. Beleza? Tranquilo? Feitas essas observações iniciais, nós vamos lá iniciar o nosso curso. Bom, nessa primeira aula, nesse conjunto dos primeiros blocos, nós vamos trabalhar o que eu chamo de noções introdutórias. Praticamente todos os meus cursos, pode ser de direito administrativo, pode ser de legislação específica, de regimento interno, eu sempre trago uma parte introdutória. E por quê? Porque todo estudo exige uma compreensão inicial de um contexto. Você precisa entender alguma coisa, precisa partir de algum lugar. E partir de algum lugar no direito administrativo, na minha visão, é partir daquilo que eu chamo de premissas para a compreensão do direito administrativo. Não tem como você entender tudo que eu vou falar aqui ao longo dos diversos blocos, dos muitos blocos, inclusive, que nós vamos ter aqui de direito administrativo, sem ter essa compreensão inicial, né, do que eu vou passar agora. De um lado, direito público, de outro lado, direito privado. Bom, vamos entender primeiro o seguinte. O direito como ciência, ele é a ciência social que cuida de um objeto bem particular, que é o quê? Que é de pacificar a sociedade, estabelecendo regras de conduta e sanções para o descumprimento dessas regras. Então, basicamente, o que o direito é? É a ciência que vai estabelecer regras de conduta e estabelecer sanções para violação a essas regras de conduta. Ok? Nós temos várias ciências que cuidam, então, de regras de conduta, como, por exemplo, a ética, né, a sociologia, entre outras, mas aquela que estabelece sanções para eventuais descumprimentos a essas regras é o direito, ok? Essa, inclusive, é uma das diferenças entre direito e ética. Pois bem, o que acontece? O direito, como ele estabelece regras de convivência no âmbito social, tá, para o comportamento humano em sociedade, que só existe direito onde há ser humano, onde há convivência social, né? Imaginem que agora uma tragédia acontece, mata todos os seres humanos do mundo, menos você. Eu te pergunto, o direito te serviria para quê? Absolutamente para nada, porque você não tem convivência com outras pessoas, então o direito não lhe serve. O direito serve justamente para a vida em sociedade. Tranquilo? E essa vida em sociedade, ela hoje, atualmente, ela demanda também a presença de um ente maior, chamada de Estado. Olha que interessante. Eu convivo com o meu próximo, eu convivo com aquelas pessoas que são meus semelhantes, mas o meu comportamento ele pode ser um comportamento adequado ou não. Quando o meu comportamento é adequado, eu vivo numa pacificação social, se todos tiverem comportamento adequado. Quando não há um comportamento adequado, alguém tem que verificar que esse comportamento não está adequado. E quando quem é responsável por verificar se esse comportamento é adequado ou não, é um ente que está, né, em posição de superioridade em relação àqueles que se comportam, até para avaliar se esses comportamentos estão adequados. Então, traduzindo em miúdos, nós, seres humanos que vivemos em sociedade, nós temos que agir de determinada forma, segundo regras jurídicas. Contudo, quando nós não o fazemos, alguém, e esse alguém, esse ente é o chamado Estado, né? O Estado, o poder público, tem que vir a aplicar o direito. Nós temos várias formas de aplicação do direito, beleza? Quando esse Estado, que é esse ente maior, se relaciona conosco, aplicando o direito, portanto, não é? Ele tem que seguir determinadas regras, justamente as regras jurídicas, as sanções jurídicas estabelecidas pelo direito. Acontece que em determinados momentos eu vou me relacionar com o meu semelhante em posição de igualdade e em determinados momentos eu vou me relacionar com o Estado em posição de desigualdade. Bom, se você entender essa parte inicial,
Se você percebeu que há dois tipos de relacionamento, um relacionamento entre pessoas que estão no mesmo nível, né? Eu e, por exemplo, o meu locador do imóvel, né? Entre eu e a minha esposa, por exemplo, entre eu e entre mim e o meu fornecedor de, sei lá, produtos alimentícios, enfim, você vai observar que existe ali uma relação de igualdade. E aí vem o Estado e estabelece regras para essas relações. Mas em alguns momentos eu vou me relacionar com o Estado, como por exemplo, quando eu vou tirar minha licença para dirigir, não é? Eu que sou servidor público, quando eu vou ser nomeado como servidor, quando você for nomeado como servidor, quando você estabelece um vínculo, não é, estatutário com a administração pública, você está se relacionando com o Estado. E aí, senhores, desde a antiguidade, dividiu-se o direito, né, essa ciência complexa, apenas para fins didáticos, em duas formas de visualização. Aquilo que nós chamamos de direito público de um lado e o direito privado do outro. Você já sabe o que é o direito público, você já sabe o que é o direito privado, a partir daquilo que eu já estabeleci. Olha que interessante. O direito público é o conjunto de regras que vai estabelecer-se nas relações entre uma pessoa e o Estado, ou entre o Estado e outras entidades estatais. Então, o direito público é quando o Estado está presente nas relações, nas diversas relações jurídicas. Já o direito privado é aquele que, em regra, vai regular as relações entre particulares, sem a presença a priori do Estado. Vem aqui comigo na tela e olha o que nós temos. De um lado, direito público, de outro lado, direito privado. O que é o direito público? É o conjunto de princípios e normas que disciplinam as relações jurídicas em que o Estado se faz presente. Já o direito privado é um conjunto de princípios e normas que regulam as relações jurídicas entre particulares, ou seja, entre pessoas que estejam em posições semelhantes. Tudo bem? Tranquilo? Aí vem a seguinte ideia. Você vai me perguntar assim, Júnior, por que eu tenho que saber dessa premissa? Por que essa premissa é importante para eu compreender o direito administrativo? Ora, porque tudo que nós vamos falar vai ser baseado em duas coisinhas. Olha aqui para mim, ó. Supremacia do interesse público sobre o privado e indisponibilidade dos bens e interesses públicos. O que eu quero te mostrar? Que é só com base nisso que o direito administrativo vai trabalhar. Não entendeu isso aqui, não entendeu nada do que a gente vai falar daqui para frente. Em outras palavras, tudo que nós falamos em direito administrativo tem como premissa, tem como ponto de partida essa ideia do direito público. E por quê? Porque o direito administrativo é um dos ramos do direito público. Nós gostamos de dizer o seguinte, imagina que o direito é uma árvore, o direito como um todo é uma árvore, ok? E essa árvore, ela tem vários ramos, alguns troncos mais grossos, outros troncos mais finos. Mas nós temos como se essa árvore tivesse dois troncos mais largos. De um lado, direito privado, de outro lado, direito público. E que desses galhos maiores, tá, nós vemos surgir galhos menores. De um lado, dentro do direito privado, nós temos o direito civil, o direito comercial, né, o direito empresarial. São todos relações, né, de direito privado. Já de outro lado, nós temos o direito público, cujas ramificações são o direito administrativo, o direito constitucional, o direito processual, o direito penal. São todas disciplinas que decorrem do direito público. E aí vem comigo, se eu estou dizendo que o direito público é aquele em que o Estado se faz presente, né, decorre daquelas relações em que o Estado está presente, nós temos sempre que trabalhar com base em dois princípios que são regras basilares do direito público. Primeiro, a chamada supremacia do interesse público. De outro lado, a indisponibilidade dos bens e interesses públicos. O que significa cada uma dessas coisas? Quando a gente fala em supremacia, eu estou falando de uma posição de superioridade do Estado e do interesse público, do interesse de toda a sociedade frente a interesses particulares. O Estado representa toda a sociedade. E nessa posição de representação de toda a sociedade, ele tem que fazer prevalecer aquilo que seja interesse de toda a sociedade. Afinal de contas, nós vivemos numa democracia. E nesse contexto, tá, nós vamos ver que o Estado, ele
defende esses interesses privados, inclusive contra interesses particulares. No choque, no conflito, no confronto entre aquilo que há de interesse privado, particular, de um único sujeito ou de um pequeno grupo de pessoas, frente ao que há de interesse coletivo, deve prevalecer, como regra, o interesse coletivo. Vamos usar um exemplo bem prático, bem tranquilo, que eu gosto sempre de trabalhar em sala. Imagina que você está com o seu carro, ok? Atrasado para chegar ao trabalho. E você sai em alta velocidade, tá? Pelas ruas da cidade para tentar chegar no horário. Quando no meio do caminho você encontra uma viatura do Detran que manda você encostar. E fala assim, olha só, documento e habilitação do veículo. Aí você fala, não vou parar porque eu tenho que chegar ao trabalho e isso é importante. E veja, olha só, você tem um interesse privado, que é chegar no horário no trabalho, e o Estado tem um interesse público representado por aquele agente, que é de fazer a fiscalização de trânsito. Eu faço uma pergunta para você. Nesse contexto, por tudo que você conhece da vida, qual interesse deve prevalecer? O interesse privado do cidadão ou o interesse da sociedade, que é o interesse representado por aquele sujeito, o agente público? Tenho certeza que você disse que é o interesse do agente público. Não é verdade? E por quê? Justamente por conta desse princípio básico, da supremacia do interesse público sobre o privado. Os interesses do Estado, representando a sociedade, devem prevalecer sobre os interesses particulares, sobre os interesses das pessoas, dos indivíduos em particular. O que dá para a administração, o que coloca o poder público numa posição de superioridade em relação ao particular. Você percebe que quando o agente público atua, ele atua em posição de supremacia, portanto de superioridade, em relação àquele que tem a atuação administrativa, que sofre a atuação administrativa. Não é? E isso é em todo caso, né? Você percebe essa superioridade praticamente em todas as condutas administrativas. É daí que surge toda a teoria administrativa, na posição de supremacia da administração em relação a interesses particulares. Agora vejam, isso não se verifica, e esse é o contraponto, para ficar mais claro ainda o direito público, isso não se verifica no direito privado. Porque no direito privado o Estado não está presente e a relação é travada entre particulares. E esses particulares, como regra, eles são colocados em posição de igualdade. E se há igualdade nessa relação, significa que um não se sobrepõe ao outro. Por exemplo, eu não posso, como um particular, chegar para um sujeito e falar assim, ó, aluga meu apartamento. Eu tenho um apartamento aqui em Águas Claras, em Brasília, alugue lá pelo preço que eu estou colocando para você. Mas eu não quero, mas eu estou obrigando você a alugar. Vejam, não há uma posição de superioridade minha sobre nenhum outro cidadão. Nós todos nos colocamos em posição de igualdade. Então o que eu quero que você entenda? Que de um lado nós temos o direito público, em que o Estado se faz presente numa posição de supremacia, de superioridades, fazendo defender, fazendo valer os interesses públicos frente a interesses privados. No choque entre interesse público e interesse privado, deve prevalecer o interesse público, como regra. Já de outro lado, nós temos os interesses de particulares, e unicamente particulares, em posição de igualdade, e aí nesse caso, amigos, nós temos que grifar a uma relação única e exclusivamente de igualdade. Daí, meu amigo, não tem como haver essa sobreposição de interesses um em relação ao outro, ok? Há uma posição de igualdade e as coisas vão ser travadas com base nessa posição. Eu queria que você fizesse um negócio. Se você já tem esse slide aí, se você não tem, é só clicar aqui embaixo que você vai ter acesso a esse slide, tá? Se você está tomando nota, melhor ainda. Você vai colocar aqui para mim, ó. Você vai colocar aqui em direito público. Anota bem aqui, ó. Relação de verticalidade. Relação de verticalidade, por quê? Porque aqui em cima você tem o Estado, aqui embaixo você tem o particular, então a relação é vertical. Você consegue visualizar isso? Uma relação vertical, né? Uma relação em que em cima nós temos o Estado, embaixo nós temos o particular. Em cima nós temos o Estado representando o interesse público, o interesse de toda a sociedade, embaixo nós temos o particular representando unicamente seus próprios interesses. E aí essa é uma das premissas, relação de verticalidade. E se você vai fazer concurso do CESP, você tem que saber, porque o CESP ama perguntar. O direito administrativo, o direito público, ele baseia-se em relações verticais, a questão correta, ok? Agora aqui você vai colocar a relação o quê? Já está aqui relação de igualdade, aí você vai colocar aqui para mim entre parênteses, horizontalidade. O que é uma relação horizontal? Em que duas pessoas se encontram em posição idêntica, ok? No mesmo patamar, um não se sobrepondo ao outro.
Nós temos, e aqui vale só para fim de curiosidade, hoje uma doutrina crescente falando de relações diagonais, tá? Onde há um desequilíbrio, mas não há uma completa verticalização. Há uma relativa horizontalidade e uma relativa verticalidade, né? Por exemplo, nas relações de consumo, nas relações de emprego, alguns autores defendem que o consumidor ou o empregado se coloca em posição um pouco inferior juridicamente, né? Juridicamente não, faticamente, né? Do ponto de vista fático, e que o empregador ou fornecedor, dependendo da relação, vai se colocar numa posição de superioridade. Mas só para fins de curiosidade, isso é uma teoria que ainda está começando a tomar força, ainda não vai para a prova de concurso, pelo menos é assim que a gente acredita. Tranquilo? Então, trabalhei aqui o conceito e trabalhei esse primeiro princípio. Na volta, no próximo bloco, a gente fala dessa segunda premissa ou desse segundo princípio que é importante para a compreensão do direito público e, por consequência, do direito administrativo. É num clicar de mouse e espero você.